Certamente que uma alegria sem par, uma paz singular, enchem os nossos corações nesta noite santa, em que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, a Páscoa, a vitória de Jesus, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da graça sobre o pecado. Realmente Deus é maravilhoso em suas obras. Nós ouvimos desde a primeira leitura a obra da criação tão maravilhosa, e na criação o homem, criado com carinho especial por Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e colocou sob o domínio do homem todo o universo criado. E quando nós nos afastamos dele pelo pecado, ele não desiste do seu amor por nós e vem mais uma vez intervindo na história de Abraão, que dá o seu testemunho de fé, pronto a sacrificar o seu próprio filho, e diante deste ato de fé, Deus promete que vai abençoar todas as nações na descendência de Abraão. E escolhe então o povo de Israel e vai abrindo o seu coração ao povo, para que o povo também entrasse dentro do seu coração de Deus e Pai. E quando o povo está na escravidão, ele liberta esse povo da escravidão, através de Moisés, realiza mais uma aliança com esse povo e continua a sua preparação para isso que nós estamos celebrando agora, a morte e a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. E na primeira oração da missa de hoje, não sei se vocês se lembram, é meio difícil lembrar, nós falávamos que nós entendamos que aquilo que nós estamos celebrando agora é maior ainda do que a obra da criação, é a obra da recriação. É Deus criando novamente um mundo novo através do seu Filho Jesus Cristo, que morre para a nossa salvação. É Jesus que resgata todo o universo criado, porque o mundo saiu bom das mãos de Deus. Deus viu que tudo era bom, e pelo pecado nós estragamos a criação de Deus. Mas pela força da Páscoa, Jesus vem fazer novas todas as coisas. Vem criar um mundo novo, a força transformadora da Páscoa. Eu não sei se vocês se lembram, no princípio da Quaresma, lendo o profeta Joel, nós vimos que as nossas ações são panos sujos. Pois então, Deus vai entrelaçando com fios de ouro do seu amor e da sua misericórdia a história. O pano sujo que nós somos e a misericórdia e o amor de Deus vão criando uma história diferente. Na medida que nós abrimos o nosso coração a Ele, os nossos panos sujos, que são as nossas obras, vão também resplandecendo como ouro, vão ficando dourados pela força da Páscoa, pela força transformadora da Páscoa do Senhor Jesus. Então a vitória de Jesus, meus queridos irmãos, é a nossa vitória. É a vitória da vida sobre a morte, é a vitória do bem sobre o mal. E na medida que nós acolhemos essa vitória em nossos corações, nós vamos participando também nós da vitória do Senhor Jesus e vamos tirando as sombras da história, vamos afastando as trevas da história. Foi tão bonita a entrada do Círio Pascal, o símbolo do Senhor Jesus, cuja luz afugenta as trevas do pecado. E na medida que nós acendíamos as nossas velas no Círio Pascal, era a própria luz do Cristo comunicada aos nossos corações, que vai incendiando o mundo em que nós vivemos e vai mais uma vez afastando as sombras que ainda teimam em pesar sobre a história. Porque no final da nossa caminhada será definitiva a vitória da luz, será definitiva a vitória do Senhor Jesus, quando vier estabelecer plenamente o seu reino no meio de nós. Então a vitória de Jesus sobre a morte, embora tenha toda a alegria para nós por ele ter sido ressuscitado pelo Pai, nós ouvimos num dos salmos de meditação que Deus não o abandonou nas mãos da morte, mas o ressuscitou e o libertou da própria morte. Então essa vitória de Jesus, se já é grande a nossa alegria de ter sido a vitória dele, é ainda maior, porque ele quer que nós participemos da sua vitória. Ele não morreu na cruz à toa, ele morreu para nos dar a vida e a vida em plenitude. Ele morreu para que nós tenhamos a alegria da sua presença no meio de nós. É Ele, meus queridos irmãos, vivo, ressuscitado aqui, caminhando conosco, o motivo do nosso encontro de hoje e de sempre. O Senhor ressuscitado, que faz novas todas as coisas e que infunde em nossos corações o Espírito Santo, para que nós, unidos a Ele, digamos ao Pai dele que agora também é nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. A fé e o batismo nos introduzem
na vida do Senhor Jesus, nos enxertam no Senhor Jesus para nós podermos ser um com Ele. A igreja, então, é esse corpo de Cristo, como nós vimos na Quinta-feira Santa, alimentada pela Eucaristia, iluminada pela Palavra, e que vai dentro dos caminhos da história. Durante todos esses séculos e até a parousia, até a segunda vinda de Jesus, a igreja vai levando acesa a tocha da esperança, a tocha da alegria, a flama da vitória do Senhor Jesus, esse fogo que vai aos poucos afugentando as forças do mal. A igreja vai caminhando, levando aguerrida, corajosa, alegre, feliz, nos caminhos da história, a luz do Senhor Jesus ressuscitado, que conosco caminha. É ou não é motivo de grande alegria aquilo que nós estamos celebrando hoje? Por isso nós enfrentamos as dificuldades, é claro, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas com a esperança firme no nosso coração, de que os males vão passar, de que as angústias e as dores serão eliminadas, que um dia o pecado será definitivamente derrotado, um dia a morte será definitivamente derrotada, e mesmo que nós tenhamos de passar pelo vale da morte, todos nós vamos ter de fazê-lo, nós vamos fazê-lo confiando em Deus. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vimos ontem, na Sexta-feira Santa, nós colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, como Jesus fez. E mesmo que aparentemente Ele nos abandone, Ele está sempre pronto a nos resgatar mais uma vez e sempre do poder do pecado e da morte, pela vitória do Senhor Jesus. Então a vitória de Jesus é a nossa vitória. E se nós escrevemos morte por causa do nosso pecado, Deus escreve vida por causa do seu amor, e a última palavra na história não é morte, mas é vida. Então nós somos mensageiros dessa esperança aos homens dos nossos tempos, tão às vezes abatidos pela violência, pela cultura de morte que nos invade, pelo hedonismo que nos invade, pelo materialismo, a esse homem que muitas vezes tem o coração para baixo, que muitas vezes não encontra sentido na sua vida, não encontra sentido na sua caminhada. Nós temos a obrigação de lhes levar o Senhor Jesus, para que no nome de Jesus eles também encontrem força, eles também encontrem vida, eles encontrem sentido na sua caminhada. Nós somos mensageiros dessa boa nova, dessa boa esperança para os nossos irmãos. Por isso nós aplaudimos quando foi anunciada a Páscoa de Senhor Jesus, que é o anúncio da vitória, que nós temos de levar a todos os nossos irmãos. Não tem sentido mais nós ficarmos down, ficarmos para baixo, como a vida não tivesse sentido. Não, meus queridos irmãos, nós vivemos com alegria, de coração erguido, de cabeça erguida, e vivemos essa fé no ressuscitado. E mesmo que as pessoas não nos compreendam quando nós anunciamos a palavra, mesmo que as pessoas até nos persigam, nós não vamos levar isso em conta, porque o Senhor garante a nossa vitória, o Senhor garante que nós podemos ir à frente. Coragem, diz Ele, eu venci o mundo. Então essa vitória de Cristo, que é a nossa vitória, que é a garantia da nossa vitória, é que nos dá força na caminhada. Por isso, agora mesmo, nós vamos acolher com alegria os nossos catecúmenos, que de hoje em diante participarão também da vida da igreja. Nós vamos nos comprometer com eles, ajudá-los a caminhar conosco, junto com o Senhor Jesus, para levarmos essa luz de Cristo a todos os nossos irmãos. Nós vamos renovar as promessas do nosso batismo daqui a pouco, porque pelo batismo, como eu dizia, é que nós entramos na vida do Senhor Jesus, é que nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que venha ao nosso coração, iluminar o nosso coração e nos dar coragem na caminhada. Nunca desistamos, meus queridos irmãos, da esperança. Nunca desistamos da paz. Nunca desistamos da alegria, porque o Senhor garante que com Ele nós encontramos a paz, a alegria e a esperança verdadeira, e nele nós encontramos a força para amar como Ele amou. É esse amor de que o mundo precisa hoje, que nós encontramos no Senhor Jesus, como nós vimos na quinta-feira. Deixemos-lo entrar em nosso coração. Ele vai nos ensinar a amar como Ele amou. Tudo isso, meus queridos irmãos, como eu dizia no princípio, é motivo de paz, de alegria, muito grandes para o nosso coração. E seria muito egoísmo da nossa parte se nós não levássemos essa mensagem aos nossos irmãos. Então peçamos ao Senhor Jesus força e coragem para vivermos com alegria sempre a nossa fé cristã.